Pessoal, vamos lá fazer o backtest desse dia, que eu acho que acabou gerando algumas dúvidas aí. Então, vamos tentar esclarecê-las aqui de início, galera, onde abriu o mercado. Deixa eu esconder o 60 aqui só para mostrar. Eu imaginei uma possível continuidade de queda, né? Aqui. Ele abriu fazendo o quê? Ele abriu negando o último rompimento, né? Do 7,8. Então, foi uma falha com negação aí. E, porém, ele está abaixo do fundo do 1 e do fundo do 3, beleza? Então, eu poderia estar imaginando isso aqui, um possível pullback nessa região para voltar a descer, tá? Então, de início, a minha análise era para queda. E aí, vamos lá para os 5 minutos para ver o que ele vai gerando aí para a gente. Primeiro candle, ele já abre dando alvo naquelas regiões do fundo, né? Do candle 3, do 1 ali. Então, a gente aguarda que ele acaba fechando acima desse pessoal aí. Vamos para o candle 2. O candle 2 já sai rasgando e rompe o candle anterior. Então agora a gente tem um rompimento vindo da região do fundo. Porém, a gente está tocando aqui no ponto de negação, né? A gente está trabalhando nesse ponto de negação aqui, que é lá do diário, e do 60 também, né? Que está logo aqui embaixo. Então, por deixar confirmar alguma coisa nesse sentido aí. O candle 3, ele volta a trabalhar acima do ponto, porém ainda a gente está abaixo deste rompimento aqui. Então, o candle 4 pode tocar, fazer o teste e voltar a descer, certo? O candle 4 ele toca, mas ele não desce. Então, aqui a gente tem o início de uma falha de movimento, certo? Ele veio, fez o pullback e parou. Parou em cima do ponto de negação. Então, aqui acho que foi minha primeira operação. Eu fiz uma compra, só que eu fiz a parcial logo ali na mínima, né, do candle 1. Nesse ponto aqui. Ele poderia só tocar o ponto de negação aqui do 60 e querer fazer um movimento de alta, certo? E aí o 5 deu essa operação, com o fechamento do 5 eu saí e procurei uma venda no próximo. Por quê? Vamos colocar a FIBA aqui, está aí abaixo dos 50%, ele não rompeu o candle anterior, então possivelmente pode estar trabalhando. Deixa eu trocar a FIBA aqui, vou colocar minha FIBA original aqui, que senão dá até vertigem. Ele trabalhou abaixo de 50%. Ele devolveu devolveu, mas já deu alvo, né, galera? E ainda buscou de novo a região lá do fundo dos 60. Tá? Por isso, meu viés ainda era venda, né? Então, o 6 aí me deu uma oportunidade de bater venda para tentar fazer o quê? Se ele tá vindo desse movimento, tentar romper o candle 2, beleza? Então, vamos lá ver o que ele faz aí. O candle 6, ele fecha, assim, ele tocou, deu o segundo ponto lá, o problema foi ele não ter feito rompimentos aí, né? Então aqui me deu um pouquinho de dúvida, né, do que poderia ser o próximo candle, mas eu já estava bem posicionado, então eu preferi aguardar aí para ver se ele buscava o alvo. Aí o candle 7 conseguiu fazer um rompimento, rompeu a mínima do 4, faltou dar o alvo ali na mínima do 2, né? Então poderia continuar este movimento aí. E aí o 8 dá o alvo, ele fecha violinando, né, as mínimas aqui, abaixo dos fechamentos desses candles aqui. Então o 9 para mim ainda poderia tentar ser uma continuidade desse movimento, né? Ele fez o primeiro teste, pode estar sendo confirmação de rompimento. Então eu sempre aguardo aí o próximo candle, né, o candle 9, para ver se agora ele efetua esse rompimento de vez ou faça a negação, beleza? E aí o candle 9 joga o preço para cima, e aí a gente cai nesse contexto aqui dele já ter tocado 50%. Então aqui se criam duas situações, né? De início ainda é a queda para mim, né? Porque ele veio, fez esse movimento de 50, chegou no fundo e agora está nesse 50 dessa pernada. Então pode sim ser uma continuidade desse movimento.
Então o 10 aí ele vai nos contar essa situação, beleza? Os detalhes aqui, né? Ele está abaixo desse último rompimento, porém rompeu o candle anterior. Então gera um conflito aí, por isso mais uma coisa para você esperar sempre o candle seguinte. E aí o candle 10, o que ele faz? Ele, pelo menos temporariamente, ele acaba de quebrar a fibra de baixa e entrar na fibra de alta, né? Se a gente trocar o lado da fibra, a gente vê que ele está dentro desse movimento aqui agora. Então eu efetuo uma compra no candle 11, né? Na intenção dele agora romper a máxima do 9, né? Já que ele está fazendo este movimento aqui. O candle 11 ele dá o alvo dele lá, porém ele falha a fibra. Ele veio, fez o pullback e falhou esse movimento. Nesse ponto aqui, eu já começo a procurar venda de novo, tá? Porque ele está falhando a fibra de alta e está ainda dentro dessa fibra. Então, essa fibra para mim aqui agora, ela é mandatória, né? Enquanto ele estiver respeitando este 50%, o alvo é na mínima do 8. Então, eu busco aqui pelo menos a melhor oportunidade de se comprar, beleza? E eu acho que não foi no candle seguinte que deu. Vamos ver aqui. Não. O candle seguinte só dá a continuidade desse movimento aqui, né? Já faz a retração. Porém, para mim não deu alvo da FIBO, né? Então, aqui é aguardar alguma coisa mais condizente com o momento aí. O candle 13, galera, foi nesse aqui que eu fiz a operação, aqui, ó. Ele abriu direto para cima, buscando 50% de novo. Então, para mim, ele já estava fazendo o quê? Buscando esse alvo para agora buscar o alvo da mínima do 8. Então, eu fiz uma venda nesse candle aí, esse candle verdão aí, ó. Se a gente olhar aqui pelo 1 minuto, a gente nota que ele foi direto para cima. Então, o primeiro candle deixou aquele pavilzão lá, ele tentou descer e depois voltou de novo. Quando ele fecha, eu fico tranquilo. Por que eu fico tranquilo? Porque ele está respeitando a minha região dos 50%. E ainda mais que o 12 veio lá da negação dessa mínima que ninguém ganha. O candle 13 não rompeu os topinhos anteriores, então o candle 14 para mim pode ainda fazer o derrete, né? Então eu fico esperando esse movimento até a mínima do 8 aí. E aí ele consegue finalizar esse movimento aí, viu ali na mínima. Então ainda pode ser um movimento de continuidade, beleza? A gente fica aguardando o próximo movimento, porque igual foi aqui, ó, ele deu o primeiro teste, né? O 8 era o primeiro teste desse fundo, assim como o 14 é o primeiro teste do fundo do 8, beleza? Então ele pode ainda dar continuidade nesse movimento aí. E aí o 15, ele consegue fazer o rompimento. Aqui ele termina para mim fazendo o quê? Aparentemente um pullback, né? Então, o ideal é aguardar aqui o próximo candle, mas ainda indica uma possível continuidade de movimento. Veio de rompimento. Aqui, se eu não me engano, ele não rompeu o candle anterior. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Ele não conseguiu romper o candle anterior, porém, ele rompeu o fundo, certo? Aqui a gente tem um fundinho. Ele veio, então ele está dentro desse movimento aqui, ó. Então aqui a gente não sabe se o candle que vem vai ser um pullback ou se vai jogar para dentro do movimento. Melhor é se esperar, certo? E aí o candle 16, para mim, ele confirma que é um pullback, beleza? Ele fica aí abaixo das regiões de pullback, né? Respeita todo esse movimento. A gente pode notar esse que fez esse movimento aqui e está parado aqui. Então, o próximo candle, ele pode agora terminar esse movimento, né? Ou, de repente, querer jogar o preço para cima. Mas até então, para mim, ele foi uma confirmação que deveria, pelo menos o 16, descer, beleza? Ele tinha devolvido o fundo do 8 aqui, eu não tinha percebido, né? Para mim ele estava passando abaixo. Mas aqui ainda estamos na região, né? A gente está na... Deixa eu colocar um retângulo aqui. Essa região aqui, ó. É a região do fundo rompido, né? Pode fazer algo nesse sentido aqui, ó.
Uma coisa nesse sentido. Nos confirmando que o candle 16 ainda pode ser um pullback dessa última pernada, né? Mais um motivo a gente tinha a FIBA, né? A última FIBA aqui. Abaixo de 50. Então, sim, o candle 17 aí pode ser continuidade desse movimento. E aí, aqui também morre a probabilidade de queda, né? Pelo menos temporária desse movimento. Por quê? Veja bem, ele veio, ele fez o pullback, quebrou o movimento. Agora ele fechou para dentro do fundo, né? Está dentro do fundo do 8, devolveu. Então ele quebrou esse movimento, então eu vejo só compra no candle 18 e até faço essa compra. Porém, esse candle aqui, ele chacoalhou, né? Ele testou, ele pagou, depois ele voltou, eu dei uma apertada nele aqui e ele acabou me tirando. Porém, com o fechamento dele, mais uma vez eu só vejo compra no candle 19, porque agora ele jogou para dentro de todo o movimento, né? Devolveu todo esse fundo aqui. Então a maior probabilidade agora é ele vir fazer esse teste e continuar, tá? Visto que ele até rompeu o candle anterior aqui, então ele poderia fazer esse teste só de rompimento, já negou o fundo do 2. Então, até então, aí ele pode agora jogar o preço para cima. Eu faço essa compra aí no candle 19 também. Então, foi uma compra boa, né? Ele chega na região de topo, violina, rompe o candle anterior. Então, até então, a gente pode pensar numa continuidade desse movimento aí. E aí ele deu esse supapo para cima, rompeu o topo do 1. Então, a gente espera só algum tipo de confirmação nesse ponto aí, né? O 20, deixa eu ver aqui no texto aqui. O 21 ele confirma o rompimento, trabalha acima. O 22 pode testar, fazer teste de rompimento para tentar voltar, certo? O 22 ele testa, faz o teste de rompimento, ele não rompe a máxima do que no anterior, porém rompe a do 20, se mantém acima, então o 23 ainda assim pode dar continuidade. Eu tinha uma marcação, tá aqui, ó. É que eu tinha uma marcação aqui, galera, que não me deixou fazer essa compra aí de jeito nenhum, né? Que foi aqui, ó, o rompimento. É isso, exatamente isso. O rompimento do candle 6 aqui nos 60 minutos. Então ele estava fazendo possível teste de rompimento no 60. Então eu não procurei essa compra aqui, né? Visto que a gente estava vindo de um possível alvo. Então esperei alguma falha nesse sentido aí para tentar pegar um movimento contrário a isso. Beleza? E aí quem startou esse movimento para mim foi o 23. Por quê? Olha lá, ele veio, fez pullback, falhou, fechou negativo em cima do alvo, então vendi o 24, beleza? Se ele está fazendo falha de movimento, o último, até então, o possível alvo é o último rompimento, beleza? Aí esse cara dá o alvo, mas fecha Ariel rompendo o candle anterior. Então, eu ainda aguardo o próximo candle ver se ele não joga esse preço para baixo aí. A probabilidade do 25 é ainda tentar, né, fazer isso com o preço. Jogar ele um pouquinho para baixo aí. Um pouquinho não, tentar devolver, né, o rompimento aí que não foi devolvido, né? Foi tipo uma confirmação aqui que ele fez. O 25 não dá conta, ele não consegue romper o que é anterior e ainda assim respeita o rompimento o último rompimento com o 19. Então tem uma probabilidade agora do 26 subir, tá? Eu estava meio um pouco enviesado ainda com ele ter dado alvo no 60, poderia estar esperando uma correção maior, então eu não fiz nada aí nesse sentido. E aí ele starta o movimento de alta, o 26, não rompe ninguém, também não faz um movimento muito interessante, para eu já pensar de cara na compra no 27, né? Ficou meio vago aí, mas até então ele está vindo, ele pode ter sido um start, né? Assim como foi esse cara aqui, ele está vindo do rompimento aqui, então ele pode estar querendo fazer esse movimento de volta para o topo. E o 27 vai lá, esse 27 rompe alguma coisa aí,
rompeu a máxima do 21, só não rompeu a máxima do 23. Rompeu o topo do 22. Então, até então, movimento de continuidade, né? Deixa esse candlezinho aí, que para mim não significa muita coisa. O 28 pode ser só um candle de pullback, né? Então, não vou querer mexer com venda aqui agora, visto que ele está vindo, né, todo esse movimento aqui e está ganhando, né? O 29. O 29 pode ter dado uma venda aí, né? Vamos ver aqui se ele foi para cima. Foi para cima primeiro. Então ele viu ali os topinhos, né? Ele viu ali nesse cara aqui. Pode ter gerado uma venda. Mas vamos ver se ele já deu alvo. Praticamente, né? Então aqui a gente tem uma probabilidade do candle 30 violinar, descer, testar os 50%, pode vir testar o 26% e voltar a subir. O 29 ele não rompe o 28, né? Deixa eu ver aqui. Se ele não rompeu, ele aumenta ainda mais essa probabilidade, né? Tá bem sim. Fechou bem rente aí. Então, te aguarda. O 30 busca o alvo do 26, violina, todo mundo e volta a subir. Ele fecha careca, então dá a possibilidade do próximo violinar e dar uma venda, mas aqui, nesses pontos aqui, galera, a gente tem que ficar esperto de ficar caçando coisa contra o movimento, né? Porque ele já está vindo de 50%, então ele está indo para romper topo, né? Então, ele parou bem em cima, ele conseguiu romper até o 27, né? Vou colocar a linha preta lá. Então, tem que tomar cuidado nessa situação aí. Ele só não ganhou a máxima do 29, mas ele já está ganhando topo para dentro. E aí o 30 ele faz a violinada, mas fica aí acima do movimento ainda. Então ainda tem a probabilidade do 32 continuar esse movimento de alta. Percebe-se que o preço está em tendência, né? Ele vai levando a onda, fazendo pullback, para buscar aí as correções, né? O 32 sobe, não dá alvo na máxima, um possível candle de continuidade, né? Agora esse consegue romper, tendência a continuar o movimento, está chegando em regiões de alvo aqui, tem marcações. Deixa eu ver onde que vai ser isso aqui. É o fundo lá do 9, gatilhinho do 3, aqueles pontos ali. Que é a mesma situação, né? Deixa um candlezinho aí, um mero candlezinho negando o último rompimento. Ele já está no alvo, né? Porque é só uma negaçãozinha do candle anterior. Então a gente tem esse micro movimento para trabalhar. Então tomar cuidado, né, com esses movimentos aí, porque ainda assim a maior probabilidade dele testar os 50 e continuar subindo, né? Negação bem xoxa aí. Ele testa os 50, não dá alvo na máxima, então o próximo pode ir, né? Esse cara já rompe. E aqui a gente está chegando por volta do meio-dia. Aqui, né, galera? Aqui tá tendência forte aí de alta. Ele já tá negando lá nos 60, esses pontos aqui, o meu viés já inverteu, né? Porque ele já entrou para dentro do movimento do fundo do 1, entrou para o fundo do 4. Então, se é 50%, ele pode estar fazendo uma pernada muito maior aí, para de repente voltar a descer, né? Eu acho que aqui todo mundo já deveria estar finalizando o dia, né? Talvez. Aqui bom, vamos lá.
Do 36 para frente só foi pro back, né? Não tem nem o que falar. Veio, faz os mesmos padrão, né? Ele começa a repetir os mesmos padrãozinhos de pullback. Ó, sempre um candlezinho vermelho fazendo pullback. Candlezinho vermelho pullback. Aqui. Tudo igual, né? Aqui, ó, acima do rompimento. Para tentar devolver. E aí só ali para frente que ele consegue fazer uma inversãozinha, né? Bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que são os principais pontos aí. Ó, veja bem que quando ele devolve o topo, que o negócio começa a inverter, né? A gente tinha um movimento aqui, ó. Jogou, fez pullback, veio. Aí ele rompe o primeiro fundo. Beleza. Volta a testar, rompe o topo, volta para os 50% para tentar ganhar agora os novas regiões de fundo, né? Então, percebam a inversão do movimento quando ele, além de negar fundo, também nega o topo, né? Ele tenta fazer o movimento contrário aí. Obviamente tem a FIBO que a gente precisa ver lá onde se deu alvo ou não, mas a movimentação aí que ele procura fazer todo dia, né? É dessa forma. Beleza? Então a gente fica por aqui. Espero que ajudem o pessoal e até a próxima, galera.